No, no primeiro vídeo que eu coloquei aqui, compartilhei nessa proposta de diálogo, né? Para essa proposta de diálogo, eu trouxe a ideia de que o professor tem o poder de habilitar, que tem que ser desenvolvido, né? Tem essa competência, essa habilidade, esse poder de trazer confiança para quem está estudando, confiança de que ele sabe, confiança de que ele é capaz de aprender, né? É um processo de habilitação. E aí você faz com que aos pouquinhos a pessoa vá se acreditando um analista político, vá se acreditando um dentista, né? Esse processo de ganhar confiança, e principalmente confiança de que ele sabe aprender. É um processo que lhe dá autonomia. É muito importante que o educando ganhe autonomia no seu processo formativo. Porque por 4 anos da vida de 70, ele vai estar na universidade. Mas ele vai passar mais ou menos 50 anos fora da universidade. Então, para isso tudo, durante todo esse tempo, ele precisa saber aprender. Então, o professor tem essa força, né? Que deve ser desenvolvida, cultivada, observada. Essa força todo mundo tem já, né? Mas enquanto docente, uma das habilidades é dar caminho para que essa habilidade se forme, se construa. Esse é um dos elementos do processo de formação docente. E aí tinha colocado que para isso é muito importante uma postura humilde, de humildade. E postei o vídeo. E aí eu me peguei na situação, postura de humildade, né? Porque senão o professor se coloca lá em cima, como quem sabe. E aí eu postei, né? Terminei de postar. Primeira postagem, eu não sou muito de internet, do WhatsApp, dessa mundo virtual, né? E fiquei ali ansioso, esperando o clique, esperando quem ia assistir, quem não ia assistir, né? Ou seja, imediatamente eu saí da posição de humildade, né? Eu saí da posição de humildade, mas me observei saindo da posição de humildade. E esse processo de observar-se é o processo de aprendizado. Eu trago isso para dizer uma coisa, assim. Primeiro, para a gente trabalhar alguns conceitos que são importantes na construção do docente. Primeiro é da incompletude desse processo. É sempre incompleto, não tem esse é o professor. Estou chegando a tornar-me professor. Não tem. É um processo incompleto. Sempre. Só dá para ser incompleto. É um processo de busca, assim, que nunca acaba e que ocorre nessa interação de vida, reflexão. Reflexão eu reflito com outros. A hora que eu vi isso, eu falei, nossa, vou pensar com Paulo Freire. Busquei lá um livro para ver. Ele trouxe a ideia de autoridade em respeito. A gente constrói. Então é um processo inacabado. Sempre você vive, reflete, dialoga com outros. O diálogo é muito importante. E aí você vive diferente. Reflete, dialoga, vive diferente. Reflete, dialoga, vive diferente. Esse processo de constante crescimento é um processo de formação, mas ele é incompleto. Ele é incompleto. Isso obriga, se a gente assume essa verdade, isso obriga o docente a se assumir sempre também como alguém que ignora. É. Eu falo isso, me dá um sentimento diferente, porque é uma coisa pela qual os docentes precisam passar, que é descer dessa posição de quem sabe sempre, para se colocar numa posição de quem também não sabe, que é muito importante para essa primeira atitude de fazer com que o estudante se acredite, confie, sinta-se igual. Sinta-se tanto quanto o professor. É muito importante esse processo de identificação do estudante com o professor. E é uma obrigação do professor porque é a única verdade possível que ele também não sabe. Mas dessa posição de assumir que também não sabe, deriva outra, que é a muito bonita, que é a condição de que aprende-se junto. Eu não sei muitas coisas, mas dada a minha experiência, construí várias outras. Eu estou aqui falando porque eu sou docente há
há 11 anos. Não é muito, mas é uma experiência refletida. Então é a partir dessa experiência, só dessa, não dá para ser outra, que eu compartilho, né? Então isso me autoriza a discutir. Outros que tiveram outra trajetória também podem compartilhar, né? E assim a gente aprende junto, em diálogo. Prática, reflexão. Diálogo, aprendizagem. Vida, prática, experiência, reflexão, diálogo, vida nova. Esse processo crescente é o processo constante, incompleto, sempre incompleto de formação, né? No qual a reflexão e o diálogo têm um papel muito importante. E aí, de novo, isso obriga o professor a se assumir ignorante. Se assumir ignorante, mas se propor a aprender junto. Então, isso é delicado de dizer porque muda a figura do professor, né? O professor, em geral, se constrói como um sujeito que sabe. Ele espera por um título, por um papel, por um certificado que ateste que ele é o mestre, que ateste que ele é o doutor, porque aí ele confia. Ele fala, nossa, agora eu sei. Primeiro encontro com a sala de aula é nervoso, segundo é nervoso, sempre primeiro dia de aula é um momento nervoso, porque ele está em xeque esse saber dele, ele tem que confiar que sabe, porque senão ele não vai para a sala de aula tranquilo. Mas a hora, se ele constrói esse outro lugar, se ele se propõe a construir uma nova relação com o estudante, que é uma relação que ele também não sabe muitas coisas, mas tem uma certa trajetória, que como ser humano deve ser respeitado, e como ser humano que ele também respeita todas as outras trajetórias dos estudantes, respeita todas as outras trajetórias de maneira igual. Meu gatinho. Ele... O gato não tá gostando. Problemas técnicos. Nesse sentido, isso deixa o aprendizado mais leve, menos pesado, em certo sentido, para o próprio docente, né? Constrói uma relação de igualdade que é muito fértil na sala de aula, facilita muito, muito, muito construir o espaço de aprendizagem. E aí, poxa, mas se eu me assumo ignorante também, qual que é a tarefa do professor? Aí uma das tarefas muito importantes, bonitas, necessárias e que permanece distintiva do docente é que ele organiza, planeja, ele se especializa em planejar espaços de aprendizagem, que são encontros, interações, atividades, momentos em que esse processo de construção de vida, reflexão, diálogo ocorre, né? Tradicionalmente a sala de aula é o lugar do diálogo com o texto. Esse é o lugar tradicional. Mas pode ser também um lugar de vida, um lugar de reflexão, né? Então esse é o papel, o lugar a se construir do docente, a tarefa a fazer, mais importante. Começar a pensar, além de se capacitar, né, na área, na matéria em questão, e além de assumir essas posturas, que são posturas muito importantes, né, aos pouquinhos ir se formando para construir espaços de aprendizagem, espaços de aprendizado, momentos, encontros onde o aprendizado, o diálogo ocorre. Essa é uma tarefa muito importante, muito central na função do professor e que só ocorre, de novo, se o docente pratica certas posturas, né? E para encerrar, como não poderia deixar de ser, essas posturas que eu trago aqui são posturas construídas a partir de uma vida, de uma experiência, de uma trajetória, que é a que eu tive, né? Que foi uma experiência que produziu reflexões, que trouxe diálogos. Dialoguei com muita gente, modifiquei minha experiência. Foi o processo de formação docente. Mas é só a partir dessa experiência que eu posso falar, desse lugar, né? Que é um lugar de experiência prática, mas também é um lugar eu ocupo um lugar social, né? Sou homem, sou branco. É
a partir desse lugar que eu falo, assim, né? Então também, além de se assumir ignorante, se assumir numa posição específica, não sou neutro, né? Não tem como ser. Porque a formação dos significados das palavras foi construída a partir de uma posição social, de um lugar no mundo, né? Então, ter claro também esse lugar no mundo. E talvez aí, só para encerrar, que eu tinha vindo essa reflexão que eu queria compartilhar, e talvez esse lugar de homem, de branco, é o que faz essa preocupação tanta com postar, não postar, será que vai ter clique, não vai ter clique, né? Que esse homem branco é tão egóico, né? Tão preocupado com a própria vaidade, e faz com que essa tarefa de se desconstruir e de se reconstruir um docente mais igualitário, mais humilde, seja ainda mais difícil para essa categoria, né? Para essa categoria social. Mas é isso. E nunca esquecer que todas essas habilidades, essas competências, esses conhecimentos, esses saberes, esses poderes, né? Estão em cada um, todo mundo tem isso, né? E o processo de formação, como eu repeti, é só desenvolver. Se colocar numa posição de observador, de auto-observador. Quando é que essas habilidades se manifestam? E aí, quando elas se manifestarem, decorde, estimule, observe-as. Esse para mim, é isso que define o professor. Não é um modelo, não. Mas é uma posição de observador e de condutor do processo de formação, em diálogo, em experiência, em reflexão. Então, basicamente isso. Veio essa ideia que eu queria compartilhar aqui.